Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje, nós vamos desfazer uma incompreensão muito comum sobre o pensamento de Marx. É importante fazer isso porque muitas vezes a gente não conhece um determinado filósofo, um determinado pensador, e antes da gente propriamente compreender aquele filósofo, é necessário limpar o terreno. A gente saber o que aquele filósofo não está dizendo para que a gente não inicie a leitura, o estudo daquele filósofo cheio de preconceitos e enxergue ali coisas que na verdade não estão. Coisas que não estão nos filósofos, mas unicamente nas nossas cabeças, nos nossos preconceitos, nas nossas incompreensões. Então, esse vídeo é no sentido de limpar o terreno em relação a uma incompreensão muito comum sobre o pensamento de Marx, a saber, pensar que Marx prometia o paraíso na Terra. Ou então, a ideia é o seguinte, de que o socialismo ou o comunismo é uma panaceia. O que é uma panaceia? É um remédio universal, aquele remédio para curar todos os males. Nós vamos mostrar que isso é uma incompreensão, isso é uma caricatura do pensamento marxista. Este vídeo é, na verdade, uma regravação. Eu falei sobre esse assunto algumas semanas atrás e eu fiz um vídeo peripatético, aqueles vídeos que eu faço andando nas ruas e conversando, falando de filosofia, peripatético no sentido grego antigo, de Aristóteles, em que os filósofos andavam e faziam filosofia conversando. Só que eu achei que nesse vídeo o conteúdo acabou ficando prejudicado pela forma de apresentação. Eu tentei daquela vez fazer com a câmera ao invés de fazer com o celular e no final das contas eu não achei que o vídeo ficou bom. Algumas pessoas comentaram, pô, Glauber, esse vídeo aí ficou abaixo do que a gente sabe que você pode fazer, porque geralmente você explica com muito mais clareza, de maneira muito mais organizada, e esse aí ficou abaixo do que você geralmente faz. E eu concordo, o vídeo não ficou muito bom mesmo, por isso eu tirei esse vídeo do ar e agora eu vou voltar porque eu acho que esse assunto é muito importante para que o conteúdo seja prejudicado pela forma. Então hoje vamos fazer um vídeo mais curto, mais direto ao ponto, a gente não vai estar andando, vamos estar aqui parados, sentados e vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre o socialismo panaceia e mostrar duas coisas. Primeiro, quem afirma que Marx promete o paraíso na Terra não conhece a obra de Marx. Nunca leu, não tem a menor ideia do que Karl Marx está falando. Mas nós vamos mostrar também que muitas vezes essa incompreensão ela tem um motivo de ser. E esse motivo são os próprios marxistas, que devido ao trabalho de agitação e propaganda, acabam falando do socialismo como se de fato fosse a solução definitiva para todos os problemas da humanidade. Então nós vamos falar sobre essa ideia de comunismo, socialismo como panaceia, de que vai resolver todos os problemas, e vamos mostrar por que muitas vezes essa impressão acaba surgindo e parte da culpa é dos próprios marxistas. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início nem de término. O seu acesso ao conteúdo é vitalício, você jamais vai perder acesso e você ainda recebe um certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você apenas ouvir falar sobre pensadores ou então ler literatura secundária, não, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia por conta própria alguns textos introdutórios escritos por Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Descartes, Karl Marx, Hegel, Kant, Marx, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas falando apenas sobre Karl Marx. E o acesso aqui também é vitalício. Você adquirir este curso é como adquirir um livro, você jamais vai perder o acesso ao conteúdo. Mas com a vantagem que o curso é muito mais barato do que um livro. O objetivo desse curso é fazer um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Marx. Para mais informações, ver a grade curricular, basta clicar no link que também está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, socialismo panaceia. No início deste vídeo, nós mencionamos que o indivíduo que afirma que Marx promete o paraíso na Terra,
é um indivíduo que não tem a menor noção sobre a obra de Karl Marx. Então, se alguém falar para você, olha, o marxismo promete o paraíso na Terra, você não deve acreditar em mais nada que esse indivíduo falar sobre Karl Marx. Ele não sabe do que está falando, ele não conhece o mínimo suficiente para se pronunciar sobre a obra de Karl Marx. Agora, quando o indivíduo pensa assim, é de certa forma até compreensível, devido à própria natureza do trabalho de agitação e propaganda políticas. Isso é, agitação e propaganda feita pelos marxistas. Porque você vai numa praça, por exemplo, aí está lá um marxista lá com a bandeira, fazendo agitação e propaganda, denunciando os problemas sociais e falando, olha, a solução para esses problemas aqui é o socialismo e tudo. E a agitação política é uma coisa que você faz em praça pública, em porta de fábrica, né? É uma coisa que você faz na base do slogan. Então não é uma coisa que você vai fazer de fato explicando teoria. Não, é uma coisa mais rápida, é para levar as pessoas imediatamente à ação. E quando o indivíduo só escuta, né, a agitação política, ele pode ser levado a pensar o seguinte, para qualquer problema, a solução é o socialismo. Então, os marxistas prometem o paraíso na Terra, então o socialismo é uma panaceia. Então, é de certa maneira compreensível, tá, que muitos indivíduos pensem assim, mas isso significa que eles não conhecem ainda a obra de Karl Marx. A gente entende por que eles podem ter sido levados a pensar dessa forma, mas conhecer Karl Marx eles não conhecem porque Karl Marx jamais afirmou tal coisa. O grande problema, no entanto, não é quando os outsiders pensam isso sobre o marxismo. É quando os próprios marxistas acreditam no socialismo ou no comunismo como panaceia, como um meio de cura universal para todos os problemas da sociedade. E é aí que a gente vê como que o utopismo ele reaparece dentro da própria tradição marxista. Utopismo a gente pode colocar como o seguinte, utopismo é quando você postula uma situação ideal num futuro, não se sabe quando, e você não indica as mediações necessárias para se chegar a tal estado. É basicamente isso que é o utopismo. Por que o marxismo superou as utopias anteriores? Porque em Marx nós temos as mediações, nós temos os caminhos, os meios concretos. Marx estudou o capitalismo justamente para descobrir as condições de possibilidade de superação do estado atual. Nas utopias anteriores, isso não existia. Você pega livros de filosofia política utópica, o que você tem é o quê? Uma situação ideal postulada no futuro. Tá, e o caminho para se chegar lá? Não tem. E por que Marx se ocupou tanto estudando o capital, estudando o modo de produção capitalista? Porque é através do estudo do presente, das condições concretas, que você vai descobrir as condições de possibilidade de superação do estado atual. Tá? Então, basicamente, o utopismo é isso. Agora, o problema é quando o utopismo reaparece dentro do próprio marxismo, um marxismo que superou o utopismo. E o utopismo ele volta, porque a gente não pode considerar que o utopismo está superado definitivamente para todo sempre, só porque historicamente em algum momento ele foi superado. E quem fala isso, na verdade, é o Georg Lukács. Tem um livro dele aqui na estante, em um dos artigos, ele vai falar sobre a questão do utopismo, vai falar sobre o Moses Hess, e ele vai fazer algumas observações bem interessantes sobre essa questão das mediações, a questão sobre o utopismo, que é a situação ideal postulada no futuro. E o Lukács é que faz essa observação que eu acabei de falar. A gente não pode considerar que uma ideia, só porque foi superada lá atrás, ela não vai reaparecer, porque vai. Então, o utopismo, ele muitas vezes reaparece dentro do próprio marxismo. Dizendo isso de outra maneira, o utopismo se manifesta no interior do pensamento marxista quando o socialismo ou comunismo é visto como uma situação ideal futura e é contrastada com a situação presente. Isso é, no capitalismo as coisas são assim, mas no socialismo serão assado. E aí você faz essa comparação, esse balanço e compara duas situações. Repare que Karl Marx jamais fez isso. Repare para você ver o Capital. O Capital é uma obra em que Marx vai estudar profundamente o modo de produção capitalista. E não somente a esfera da circulação, por exemplo. Não, ele vai estudar a produção. Karl Marx se interessa pela totalidade do modo de produção capitalista. E Karl Marx faz essa análise através da dialética, que é um pensamento imanente. Karl Marx jamais coloca, olha, compara as duas coisas e vê qual é melhor. Não, Karl Marx ele não quer eliminar o capitalismo
como se o socialismo fosse algo vindo de fora e tivesse um embate sobre, né, entre dois modos de produção e de tal maneira que o socialismo venceria. Né? Capitalismo, socialismo, compara, qual é melhor, tem uma luta, pronto, um vence. Karl Marx não faz isso. Qual que é o método que Marx emprega em sua principal obra, que é O Capital? O método da dialética imanente. Ele mostra como que o novo surge a partir do velho, o novo surge ali nas entranhas do velho. Então ele analisa o modo de produção capitalista, ele examina as suas contradições internas e ele percebe que ali há possibilidade, ali há as condições para que o novo surja, para que esse sistema seja superado. Mas, veja bem, né, isso aqui é muito importante, tá? Não tem essa comparação, olha, qual o sistema que é melhor. Karl Marx não faz isso, ele não imagina, olha, o comunismo será assim, imagina como será. Agora olha como é hoje, tá vendo? Vamos comparar. Não, Karl Marx não faz isso. A análise que ele faz no Capital é uma análise científica. Ele analisa através de uma dialética imanente e enxerga as contradições dentro da própria coisa, as contradições imanentes no capitalismo. Talvez a coisa tenha começado a ficar um pouco abstrata no que eu falei por último, mas eu vou dar um exemplo mais prático para você ver como que isso aparece no próprio trabalho de agitação e propaganda dos marxistas hoje. Eu já li em vários jornais, né, jornais de partidos, de organizações, né, matérias do tipo seguinte: o DCE da universidade tal fez tal coisa e não sei o que, isso é um absurdo, e a luta do bandejão da universidade não sei o que, e né, expõe ali alguns problemas às vezes mais graves, às vezes nem tão graves assim como de DCE, e no final das contas os textos geralmente terminam assim: mas no socialismo isso acabará, no socialismo isso será diferente, a culpa disso é do capitalismo e pronto. Tem sempre, sabe, aquele desfecho triunfante e utópico. Por quê? Porque contrasta uma situação presente com uma situação futura ideal imaginada. Tá? Então percebe, pode até ter parecido um pouco abstrato o que eu falei antes, né, de dialética imanente, essa coisa de comparar um com o outro, mas se você reparar bem, se você ler com atenção muitos textos escritos por militantes, né, em jornais de sindicatos, de entidades estudantis, essas coisas, você percebe como que o utopismo se manifesta nesses textos, porque o socialismo é colocado como uma situação futura ideal em contraste com a situação presente. É utopismo porque você percebe que tem um salto. Não tem ali, sabe, entre aquele problema concreto e a situação ideal futura, as mediações. Então vejam que pode ter parecido um pouco abstrato o que eu falei agora há pouco, mas não é. Se você tiver isso em mente ao ler esse tipo de texto, você vai perceber logo de cara, olha, isso aqui me cheira utopismo. No fundo desse tipo de texto, desse trabalho de agitação, está a ideia de que tudo será resolvido no socialismo. Ou seja, mais uma vez, socialismo como panaceia. É a ideia que fica. Né? Você mostra uma luta pelo preço do bandejão na universidade, uma luta por isso, não sei o quê. A conclusão é sempre a mesma, que no socialismo não vai ter isso. Qualquer ideia que você passa, socialismo como panaceia, socialismo como remédio universal. E a gente tem que entender que nem todo problema que existe no mundo hoje é culpa do capitalismo. Isso é um tipo de reducionismo que às vezes a gente encontra, né, por parte de vários marxistas, que enfraquece o pensamento marxista. E é por isso que fica fácil, né, para alguns autores como Karl Popper dizer que o marxismo não é científico, que o marxismo é isso, é aquilo, porque militantes às vezes fazem isso. E eu me lembro de um exemplo dado aqui pelo Terry Eagleton, né, nesse livro aqui, Why Marx Was Right, no Brasil traduzido como Por que Marx Tinha Razão. Tá? Esse livro tem tradução no português. E tem um exemplo do Terry Eagleton aqui que é bem interessante, que fala o seguinte: ele estava para escrever uma matéria por uma organização, né, uma matéria de jornal, e aí ele tinha que falar sobre um acidente de trânsito. E aí o cara falou com ele assim, não escreve sobre aquele acidente de trânsito tal, mas dá um caráter de classe pro acidente. Aí ele pensou, meu Deus, mas como assim? Foi um acidente de trânsito, eu tenho que dar um caráter de classe para um acidente de trânsito. Se você pensar muito, é até possível, né? Você pode investigar, sei lá, imagina um caso assim, o motorista dormiu no volante. Aí você vai investigar por quê? Porque ele teve que fazer hora extra, né? Uma situação hipotética, não é o caso do livro, tá? Só fazer um exercício de imaginação.
Aí você pode falar, não, porque no capitalismo, né, você tem que fazer muitas horas extras e por causa disso, né, das condições de trabalho, teve um acidente de trânsito e tal. Veja, se você forçar muito, você acaba até encontrando uma explicação para reduzir as causas de um acidente de trânsito a problemas no capitalismo. Mas isso é forçar a barra demais, né? Porque às vezes um acidente é apenas um acidente. Não é tudo que acontece no mundo hoje que é problema especificamente do capitalismo. Não pode reduzir as coisas assim. E muitas vezes o trabalho de agitação passa essa impressão. Qualquer coisa que acontece é problema do capitalismo e o socialismo vai resolver. Sem dúvida alguma, o socialismo resolverá alguns dos principais problemas que a humanidade enfrenta hoje. Guerras, fome, saneamento básico, moradia são apenas alguns dos exemplos. Agora, será que uma sociedade socialista ou sua fase posterior comunista não vai ter nenhum tipo de problema? Será que a gente não vai ter casos de doenças mentais, psíquicas? A gente não vai ter luto, melancolia, depressão? Será que não vai ter problema nenhum em uma sociedade comunista? É claro que em uma sociedade comunista ainda haverá a morte. Nós não vamos resolver o problema da mortalidade através de uma revolução comunista. E com a mortalidade a gente tem o problema da dor, o problema do luto. Agora, será que quando todas as nossas necessidades materiais estiverem satisfeitas, nós vamos parar de nos perguntar pelo sentido da vida, por exemplo? Eu penso que é o contrário, porque, como afirmava Nietzsche, o ócio produz pensamentos, né? Ele fala isso num contexto em relação ao cristianismo e ele completa o seguinte: e pensar é perigoso. O Nietzsche fala isso na questão do Adão, né? Porque depois do pecado, Adão teve que trabalhar. E quando você precisa trabalhar, você não está exatamente pensando. Então, por isso que Nietzsche vai falar aqui como que o cristianismo é um inimigo da ciência. Então, então vai trabalhar porque o ócio é perigoso, porque o ócio produz pensamentos. Então, numa sociedade comunista, se a gente tiver mais ócio, nós vamos pensar mais. E aí, a questão do sentido da vida? Nós vamos parar de nos perguntar por tais coisas? Esse tipo de reflexão é importante para a gente entender não a sociedade comunista futura, porque Marx era contra isso. É por isso que Marx praticamente não escreveu nada sobre o comunismo no futuro como deve ser. Não, esse tipo de reflexão é importante para a gente entender o que a gente está fazendo agora, tá? Como que a gente pensa agora. Freud, por exemplo, faz uma observação legal lá em O Futuro de uma Ilusão, que fala o seguinte: olha, eu quero imaginar, eu me pergunto o que é que os comunistas vão fazer quando não existir mais burguesia. Porque hoje os comunistas têm um antagonista, têm um inimigo de classe, que é a burguesia. E quando a burguesia não existe mais? Quem é que vai ser o inimigo da classe proletária, o inimigo dos comunistas? É uma questão a se pensar. Porque Freud era da posição de que nós temos essas pulsões de agressividade, elas devem ser dirigidas a alguém, a alguma coisa. Freud não achava que as nossas pulsões são simplesmente fatores sociais, resultantes de fatores sociais. Nós temos uma base material biológica também. Os pós-modernos acham que nós somos infinitamente plásticos, que tudo é a sociedade. Não é tudo que é social. Nós somos seres sociais, sim, mas nós temos também uma base biológica. A coisa não é solta desse jeito como querem os pós-modernos. Então, Freud ele é da posição de que as nossas pulsões de agressividade elas têm, de certa maneira, uma base biológica e que a gente precisa escoar isso de alguma maneira. E é por isso que ele se pergunta, o que é que os comunistas vão fazer quando não tiver mais burguesia? Até agora, nesse vídeo, nós já falamos sobre essa ideia de socialismo como panaceia, entendida pelo indivíduo que está fora do marxismo e também pelo indivíduo que está dentro do marxismo. É importante fazer essas diferenciações, mostrar como que cada um pensa e mostrar quais são as consequências de enxergar a coisa dessa maneira. Agora, um outro problema que eu vejo aqui é que quando o socialismo é apresentado como panaceia, como solução de tudo, de todos os problemas, o socialismo acaba não sendo crível. Porque pessoas que têm um pouco de senso crítico, elas não acham que existe um remédio universal para curar todos os males da humanidade. A coisa não funciona dessa maneira. É verdade também que eu, pessoalmente, jamais ouvi um marxista fazendo a afirmação de que o comunismo é uma panaceia, que o socialismo vai resolver todos os problemas da humanidade. Eu jamais ouvi essa afirmação de maneira explícita, assim, formulada dessa maneira. Agora,
é difícil a gente não pensar assim, quando os revolucionários, aqueles que se apresentam como revolucionários, consideram indignos de um revolucionário qualquer assunto que não seja a revolução. Qualquer assunto que não seja, sabe, o trabalho partidário, o trabalho pela revolução, isso não merece atenção, isso é uma coisa secundária para um revolucionário. Então é difícil você não pensar que o indivíduo ele é um utópico, de que ele pensa que o comunismo é uma panaceia, quando ele acaba, de certa maneira, desprezando tudo mais que há neste mundo e só se interessa pelo processo revolucionário. Neste último ponto é importante para a gente fazer uma ligação com a questão da filosofia, mais especificamente da relação dos marxistas com a filosofia. Porque eu comentei, né, para vários indivíduos que se declaram revolucionários, nada mais interessa a não ser a revolução. Agora, nós somos seres também biológicos. Nós não somos apenas seres sociais. Nós temos uma base material biológica. É importante a gente considerar isso. Nós temos coisas em comum com as sociedades passadas. A gente não pode dizer, a gente vive no capitalismo, a gente não tem nada a ver com os gregos antigos. Não. Inclusive, Karl Marx faz uma observação interessante sobre a arte grega, né? Quando Karl Marx se pergunta, olha, por que é que aquelas obras clássicas gregas, as tragédias, ainda hoje nos proporcionam prazer estético? Porque elas foram feitas numa sociedade completamente diferente, num modo de produção bem diferente, né? Como se fosse na infância da humanidade, mas isso ainda hoje nos proporciona prazer estético. Por quê? A questão é que os gregos possuíam características que nós também possuímos. Nós temos muitas coisas em comum com sociedades de 2, 3, 4 mil anos atrás e muito mais, em culturas completamente diferentes. Mais uma vez, nós não somos esses seres infinitamente plásticos, como parecem afirmar alguns autores pós-modernos. Nós também somos natureza, nós também temos uma base biológica. E aí é por isso que nós dizemos que, nesse sentido, tudo o que é humano deve nos interessar. E quando o indivíduo mega revolucionário ele não se interessa por mais nada além da tarefa da revolução, você percebe aí a reificação atuando. Justamente porque a reificação considerada como a perda da totalidade é exatamente isso. O indivíduo não consegue ver a revolução como um processo totalizante, mediatizante, dialético, que vai trabalhar a totalidade de toda a realidade. Não, ele vê a revolução como uma coisa destacada do resto. E é por isso que eu falei que eu queria fazer essa ligação com a filosofia. Porque o que acontece? Os marxistas sempre tiveram uma relação muito problemática com a filosofia. Eu digo os marxistas, não exatamente o Karl Marx, mas os marxistas. E a filosofia acaba sendo vista, toda a história da filosofia anterior a Marx acaba sendo vista como uma preparação para a chegada do grande Marx, o Messias. Isso é uma coisa que eu já ouvi literalmente. Às vezes você vai tentar discutir filosofia, uma coisa de filosofia medieval, com um mega revolucionário, você não, mas isso aí já foi refutado em Marx, isso aí é tudo anterior a Marx, tudo é pré-marxista. Repara, igual você fala antes de Cristo, depois de Cristo, para alguns marxistas é pré-marxista, pós-marxista, sabe? E isso eu acho extremamente problemático. Você não conseguir enxergar esse processo dialético através da história, Marx, como um dos heróis, um dos heróis da galeria de heróis pensantes, como vai falar o Hegel, mas Marx não, como o ápice, como o ponto de chegada de toda uma tradição anterior. E isso é problemático, porque a relação dos marxistas com a história da filosofia geralmente é essa. Antes de Marx foi toda uma preparação para que ele chegasse. E depois de Marx não tem mais filosofia, porque a filosofia de fato acabou com Karl Marx. Se não for um desenvolvimento tipo a ontologia do ser social do Lukács, que na verdade é um comentário da obra de Marx, não é muito mais que isso, a ontologia do Lukács, então não serve porque tudo é burguês e coloca rótulos em tudo. A questão é a seguinte: nenhuma teoria social explica o mundo de hoje melhor do que a teoria de Marx. Ponto. A teoria de Marx é a melhor explicação do tipo de sociedade em que vivemos hoje. Agora,
Isso não significa que Marx disse tudo o que havia para ser dito sobre o capitalismo e que também não existam aspectos que não lhe interessavam, ou que talvez até estivessem no seu interesse, mas Marx foi unicamente um indivíduo, né, com um tempo de vida limitado. Mesmo que ele quisesse investigar tudo, ele não teria tempo de vida para fazer isso. Então, a gente tem que considerar que o mundo é muito maior do que Karl Marx conseguiu investigar, né? E isso eu falo especificamente para os marxistas, porque quem não é marxista vê isso como claro, isso é óbvio, né? E essa parte especificamente do vídeo é para os marxistas. E é neste ponto que me interessa também uma reflexão de caráter psicológico sobre os próprios revolucionários, porque não enxergar que, apesar de todos os problemas, neste mundo ainda há beleza, ainda é possível ter algum tipo de alegria, bom, isso me parece um problema psicológico. Tá? Você falar que nada no mundo presta por causa do capitalismo. É claro, né, num trabalho de agitação e propaganda, você não vai ficar elogiando o capitalismo, porque né, se você está numa praça pública com uma bandeira chamando as pessoas à ação para lutar contra o capitalismo, ali não é o momento de você ficar falando das coisas boas que o capitalismo pode ter trazido à humanidade. Ali não é o lugar. Agora, fora desse espaço de agitação, quando a gente quer de fato estudar, pensar com calma sobre a coisa, vamos pensar bem. Será que não tem nada no mundo hoje que preste? Será que não é possível você ter nem um pouquinho assim de felicidade por causa do capitalismo? O capitalismo acabou com tudo, acabou com todas as possibilidades de você extrair qualquer satisfação desta vida. É claro que para grande parte de pessoas neste planeta, isso é uma questão muito mais difícil e talvez impossível, porque a gente tem mais de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo hoje. Tá? É só pegar as informações atualizadas no site, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, ou então na World Hunger. Né? Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, e a gente vai ver as estatísticas atualizadas, né, sobre fome, saneamento básico, questões assim, mortalidade infantil. Então a gente sabe que tem muitos problemas no mundo hoje e que para essas pessoas que estão nessa situação, é muito difícil pensar que elas possam ter uma existência digna e uma existência feliz. Agora, o que me interessa aqui não é a realidade unicamente dessas pessoas. Eu quero pensar também na questão psicológica dos próprios revolucionários. E aí entra também uma questão de caráter existencial, é perguntar o seguinte para o revolucionário: o que é que você quer com a revolução? Você, enquanto indivíduo, tá? Para você. Porque, claro, o indivíduo vai falar, eu quero acabar com a fome no mundo, eu quero, né, uma sociedade melhor e coisas assim, mas não falando dos outros, falando para você. O que significa a revolução para você? O que você quer para você em uma revolução? E aí que eu acho que a questão ela toma um caráter psicológico e também existencial para o próprio revolucionário. É importante ter isso em vista porque nós não queremos ser revolucionários nihilistas, no sentido de que, olha, nada nesse mundo presta, nada nesse mundo tem valor, o que importa é unicamente a situação futura idealizada que está aqui na minha cabeça. Bom, isso é o que Nietzsche vai chamar de niilismo. A negação desse mundo, a negação dessa vida no aqui e no agora, em detrimento de alguma coisa que você imagina que vai resolver todos os problemas da humanidade no futuro. E por isso que eu gosto da reflexão de Nietzsche, da questão do eterno retorno, porque a gente não entende bem a questão do eterno retorno se a gente não compreender contra o que Nietzsche estava falando. O Nietzsche estava falando mais especificamente sobre uma concepção linear de história, como no cristianismo. Você tem uma criação, um desenvolvimento e depois você tem um céu. De modo que essa vida aqui e agora, ela acaba perdendo todo o valor e o que importa vai ser a vida no paraíso, onde tudo de bom vai acontecer, vai ser a plenitude, a felicidade eterna. E Nietzsche vai falar, não negue esta vida em nome de uma outra. Então a questão do eterno retorno é: viva essa vida agora de tal modo que você diga, sim, eu quero viver tudo de novo, da mesma forma. E um revolucionário pode pensar dessa maneira? Sim, se ele pensar o seguinte, olha,
se eu viver de novo, eu vou ser um revolucionário de novo, porque eu vou lutar contra toda essa situação. Então sim, na próxima vida eu vou ser um revolucionário e na seguinte eu vou ser um revolucionário. Então quando a gente entende a questão do eterno retorno nessa perspectiva, né, contra o que Nietzsche estava falando, e que você vai reafirmar essa existência sempre, bom, aí a coisa toma uma outra perspectiva, né? Porque muitas vezes Nietzsche ele é lido dessa maneira, né? Ah, tudo de ruim eu vou repetir, então eu vou repetir o capitalismo. Não, é uma questão sua, é questão de como você vai viver a sua vida, né? O principal nessa questão do Nietzsche, do eterno retorno, é trazer a reflexão para você, em como você está vivendo em sua vida, como você afirma aquilo que você faz. Então, se é isso que você faria 1000 vezes e para sempre, ser um revolucionário nesse tipo de sociedade, então ótimo, é uma reflexão interessante. Agora, a gente não pode ser niilista nesse ponto, né? Ter essa concepção linear de história e negar essa vida e falar que vai ser tudo resolvido lá na frente. Porque a revolução nesse sentido, essa ideia de comunismo como panaceia, acaba tomando o lugar da religião. E nesse sentido ela é ópio do povo. Exatamente, não foi o que Karl Marx falou sobre a religião? Exatamente, aí você nega essa vida e se contenta com uma situação futura ideal, né, que ao invés de ser o céu, o paraíso, né, vai ser a sociedade comunista que vai descer do céu à terra, e aí o indivíduo pensa, bom, então eu vou, né, superar essa minha vida aqui de tribulações, essa minha vida de abnegação, né, porque no futuro vai valer a pena. Isso é uma forma de niilismo. Foi essa então a regravação deste assunto, um assunto que eu acho muito importante, que suscita questões para a gente debater, para a gente refletir, e eu acho que agora ficou de uma forma mais direta e mais clara do que o vídeo peripatético que infelizmente não deu certo. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia e também em nosso curso sobre a filosofia de Karl Marx, uma introdução. Um grande abraço e até o próximo.